O texto base de hoje é Mateus capítulo 24, do versículo 45 ao 51. O sermão continua, a parábola dos dois servos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo, que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os temulentos, virá o senhor daquele servo num dia em que ele não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Então hoje Jesus vai falar sobre dois servos, um servo fiel e prudente e um servo mau. Jesus pergunta, quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento ao seu tempo? E Jesus também fala, porém, se aquele servo mau disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, a comer e a beber com os temulentos. Então Jesus fala, virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera e a hora que ele não sabe. Então aqui nós vemos que tem um servo bom, fiel e prudente, e tem um servo mau. Mas quem são esses servos mau e o servo bom, prudente? Somos nós. Jesus está falando de nós. Quando nós buscamos viver uma vida em obediência a Deus, servindo a Deus, então nós somos o servo fiel e prudente. Que Jesus fala, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Então, quando Jesus está falando na volta de quando ele voltar, ele achar o servo servindo. O servo fiel e prudente, ele vai estar servindo. Então, esse é o servo bom, que ele vai estar servindo. Quando Jesus vier, ele vai estar preparado, porque ele vai estar fazendo o que é para estar fazendo, vai estar servindo. Jesus, ele fala, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Então, esse é o servo fiel, é o servo prudente, que mesmo o seu Senhor estando longe, ele continua fazendo o que é certo. Ele continua servindo, ele continua vivendo em obediência a Deus, ele continua sendo fiel a Deus. Então esse é o servo bom, que Jesus fala, bem-aventurado para esse servo, que quando ele voltar, ele achar o seu servo servindo. Porque o servo bom, ele faz tudo que é certo, mesmo na ausência do seu Senhor. Mesmo que o seu Senhor esteja longe, ele faz tudo que é certo, que ele não precisa de alguém estar olhando para ele fazer o que é certo. Ele faz o que é certo, mesmo estando sozinho, mesmo não tendo alguém vendo o que ele está fazendo. Então Jesus fala que bem-aventurado aquele servo, que o Senhor, quando vier, achar ele servindo assim. Jesus diz, em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Então esse é o servo fiel e prudente, que ele vai estar preparado quando Jesus voltar, quando na volta de Jesus, ele vai estar servindo, ele vai estar fazendo o que é certo. Então esses somos nós que buscamos viver uma vida em obediência a Deus. Rejeitamos as coisas do mundo e buscamos viver de acordo com o que nós aprendemos com Jesus, fazer a vontade de Deus, buscando a sermos guiados pelas Escrituras. Agora o servo mau é aquele servo que começa a fazer tudo o que é errado, que se afasta de Deus, que não faz o que é certo, que vive pelo mundo. Aqui Jesus fala, e começar a espancar os seus conservos, a comer e a beber. Então ele não está preocupado com quando Jesus vai voltar. Ele está preocupado em viver e fazer tudo o que ele quer, que bem entende, sem saber quando Jesus vai voltar. Mas Jesus fala aqui, então virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera, em a hora que ele não sabe. Então esse Senhor separá-lo-á e destinará
com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então esse servo mau são aquelas pessoas que não querem saber de Deus, são afastadas de Deus, que vivem pelo mundo, que vivem na iniquidade, fazendo tudo que é errado. Aqui Jesus dá o exemplo, né, de espancar os seus conservos, de viver uma vida errada com as outras pessoas, viver uma vida sem se importar com o que Deus orienta. Vive uma vida de acordo com ele acha melhor, com o que ele acha melhor. Então esse é o servo mau, é o servo que não está preparado. Na volta de Jesus ele não vai estar preparado. Jesus até cita aqui: porém, se aquele servo mau disser consigo, o meu Senhor tarde virá. Então quer dizer que ele não está preocupado quando Jesus vai voltar. Ele não está preocupado com o que Jesus ensina, com o que Jesus orienta. Não está preocupado em viver de acordo com as Escrituras. Esse servo mau é aquelas pessoas que vivem pelo mundo, não querem saber das coisas de Deus, não se preocupam quando Jesus vai voltar. Eles vivem pelo mundo. Então Jesus fala que quando o seu Senhor voltar, ele vai separar esse servo mau junto com os hipócritas, e esse servo mau vai ser lançado no fogo, onde há pranto e ranger de dentes. Então esse é o destino do servo mau, porque ele não está preocupado em vigiar e viver em obediência a Deus. Mas ao contrário que o servo bom, Jesus vai falar que ele é bem-aventurado, ele é abençoado, e Jesus fala que porá ele sobre todos os seus bens. Então Jesus vai vir resgatar esse servo bom. Aqui Jesus continua falando sobre o arrebatamento. Então esse servo bom, o dia da volta de Jesus, ele vai resgatar esse servo bom e vai levar para ele, vai pôr ele sobre todos os seus bens. O que nós aprendemos com esse texto? Que nós temos que ser o servo fiel e prudente. Nós temos que vigiar, porque nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Então nós temos que viver uma vida em obediência a Deus, em obediência às Escrituras, sempre se afastando do que é errado. Porque Jesus fala que todo aquele que perseverar até o fim será salvo. E aqui Jesus deixa bem claro, né? Bem-aventurado aquele servo que quando o Senhor vier, achar servindo assim. Então achar servindo, achar fazendo a vontade de Deus, firmado em Deus, firmado em Jesus e buscando fazer o que é certo. Então esse Jesus vai resgatar com ele. O dia da sua volta, esse servo vai estar preparado. E nós temos que ser esse servo prudente, esse servo fiel, que é fiel a Deus. E ele é prudente porque ele vigia. Ele se afasta da iniquidade, ele se afasta do que é errado e busca viver uma vida de acordo com o que é certo. Então nós temos que buscar sempre a nos orientar pelos ensinamentos de Jesus, pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem o passo a passo de como nós devemos fazer, do que é certo para as nossas vidas. Quando nós não sabemos o que é certo, nós temos que buscar nas Escrituras o que Jesus orienta para que nós estejamos fazendo, para que nós não estejamos afastados da presença de Deus, para que o dia que o Senhor Jesus voltar, nós sejamos o servo fiel e prudente, nós estejamos preparados, estejamos servindo a Deus, para que na volta dele nós sejamos resgatados. Mas aqui nós vemos que o destino do servo mau é o lugar que há pranto e ranger de dentes. Então a escolha é nossa, a escolha é pessoal de cada um. Qual dos dois servos nós queremos ser? Nós queremos ser o servo fiel e prudente ou nós queremos ser o servo mau? Então a escolha é uma escolha pessoal de cada um. Cada um tem que fazer a sua escolha. Qual servo ele quer ser? Eu escolho ser o servo fiel e prudente. Eu quero a cada dia mais me aproximar do Senhor e viver em obediência ao Senhor, buscando a fazer o que o Senhor nos ensina. Obrigado, Senhor Jesus, por essa lição de hoje. Como nós vemos que é bom estar do seu lado, te servindo, Senhor, buscando viver em obediência a Ti, Senhor. Porque o castigo do servo mau é muito terrível, Senhor. Então prepara sempre nosso coração, Pai. Nos ilumina, nos guia sempre, para que nós possamos sempre viver de acordo com os Teus ensinamentos, de acordo com a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.